A paz do Senhor Jesus. Nessa noite quero trazer um estudo da palavra do Senhor sobre o tema chamado escolha. Ele está em Isaías 55, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que deseja e prosperará naquilo que a enviei. Com essa palavra quero dizer para você que Deus ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Muitas vezes nós temos escolhido várias coisas para as nossas vidas. Temos feito escolhas que muitas vezes não estão na direção de Deus. Mas nessa noite eu faço você voltar à vontade de Deus para a sua vida. Faço você pensar um pouco mais em saber o que Deus tem para você. Muitas vezes tentamos realizar os sonhos que imaginamos que seriam corretos. Nunca colocamos Deus na frente de todos os nossos sonhos, de todas as nossas realizações. E nesse estudo, nessa pequena palavra, quero que você volte a deixar Deus reinar sobre a sua vida, nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas vontades. Eu quero fazer você lembrar de alguns personagens na nossa Bíblia Sagrada que tiveram as suas vidas escolhidas por Deus para realizar o ID, a vontade de Deus. Um dos que a gente tem assim, a sua vontade bem explícita é Noé. Noé é um homem reto, fiel a Deus, em um ponto em que a humanidade tinha pecado demais contra Deus. Deus chega a um ponto em que ele escolhe Noé para fazer um projeto que veio do coração de Deus, uma arca, para que não se perdesse totalmente a humanidade. E quando Deus olhou dos céus e viu Noé, um homem com retidão, escolheu ele para uma grande obra, um homem agricultor, em que foi lhe dado um projeto de uma construção de um navio em que as suas medidas jamais foram vistas por homem algum. Quantas vezes Noé pregou a palavra, dizendo que havia o dilúvio, e quantos homens, quantas mulheres diziam: isso nunca vai acontecer, isso é loucura da sua cabeça, porque muitas pessoas sabem que não havia chuva na época, e sim era o orvalho que regava todos os campos, todos os lugares. E quando Noé é escolhido para um grande projeto em que ele não tinha os recursos e nunca tinha construído sequer um navio, Deus o capacitou para esse projeto, porque Noé não mediu esforços e dizer: sim, eu estou pronto para fazer a sua vontade, Senhor. E nesse estudo eu faço você pensar: realize as escolhas que Deus tem para a sua vida. Faça a vontade de Deus. Faça o que Ele quer que você faça. Faça aquilo que Ele se alegra em realizar na sua vida. E Noé, tendo esse grande projeto, Deus o abençoou, fazendo com que a sua família fosse a família escolhida por Deus para reinar na terra naqueles anos. Foi a família de Noé que se multiplicou e realizou a vontade de Deus. Faço você lembrar também de um jovem chamado José. José, um menino que tinha os sonhos de Deus sobre a sua vida,
A vontade de Deus estava dentro do seu coração. O ídolo do Senhor estava sobre ele. E ele, por muitas vezes, por pessoas mais próximas dele, que eram seus irmãos, eles tinham inveja dos sonhos de Deus sobre a vida do seu irmão. E José, mesmo assim, persistiu. E ele recebeu uma das maiores tristezas do seu coração, saber que os seus próprios irmãos desejavam a sua morte, jogando ele dentro de um buraco, de um lugar fundo, e vendeu ele para ser um homem humilhado, ser um homem que ia trabalhar como escravo no Egito. Um homem que não morreu porque Deus não permitiu que ele morresse, porque Deus tinha uma grande obra sobre a vida de José. E depois disso, José é vendido como escravo, trabalha na casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar, ele recebe uma das maiores responsabilidades que poderia receber um homem: administrar a própria casa do seu patrão, que era Potifar. E mesmo dentro da casa de Potifar, tendo todos os privilégios de um administrador de um lar, a mulher de Potifar investiu-se sobre ele, queria que ele pecasse, que ele dormisse com ela. Mas sabendo José que Deus tinha algo grande na vida dele, ele não desistiu daquilo que Deus tinha na vida dele. E quando as investidas da mulher de Potifar veio sobre a vida dele, ele olhou para o foco, que era o projeto de Deus na vida dele. E ele não desistiu. E ainda mais, foi preso dentro de uma cadeia, onde ele foi acusado de ter dormido com a mulher de Potifar. Onde ela mesma mentiu, dizendo que ele tinha saído com ela, mas ele não tinha feito nada. E mesmo assim, ele não blasfemou. Ele olhou para o foco, olhou para o alvo que ele tinha planejado dos planos de Deus sobre a sua vida, porque o que Deus tinha sonhado na vida dele ainda não tinha se concretizado. E nós sabemos que Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. E chega um ponto em que José revela os sonhos do governador do Egito. E ele se torna o governador de todas as terras do Egito. É ele que estava à frente de um povo em que ele anteriormente estava em uma cela, humilhado. E Deus o exaltou porque Deus tinha um projeto sobre a vida dele. E José não desistiu. E nós podemos ver que ainda ele poderia muito bem, por muitas vezes, ter ódio em seu coração de seus irmãos por terem feito aquilo com ele. Mas José amou os seus irmãos. Amou de tal maneira que ele fez com que os seus irmãos viessem até ele. E ele os abraçou e revelou quem ele era verdadeiramente. E a sua família foi abençoada. E eu faço você voltar também à vida de Davi, um jovem escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Davi, entre os seus irmãos, era o jovem mais franzino, o jovem ao qual ninguém achava beleza ou formosura. Perante os seus irmãos, ele era um pequenininho, porque os seus irmãos eram homens fortes, bem vistosos. E podemos analisar pela palavra de Deus que até o profeta Samuel se enganou quando ele foi enviado até a casa de Jessé, pai de Davi e seus irmãos, para escolher um rei ao qual Deus tinha colocado dentro do seu coração para ungir a cabeça com óleo, com azeite desse jovem que Deus tinha escolhido. E Deus falou a Samuel que iria falar dentro do seu coração qual era o jovem que ele tinha escolhido. E podemos ver que Samuel se confunde achando que a beleza exterior era importante, que era pela beleza exterior que Deus estava escolhendo, mas Deus escolhe o nosso coração, as nossas atitudes. E mesmo aqueles jovens tão fortes,
não era nenhum deles. Deus fala dentro do coração de Samuel, diz assim: não é este ao qual eu tenho preparado para ser o rei. Eu não olho como os homens veem, eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração. E quando Samuel pergunta se existe mais alguma criança ali, Jessé diz que existia assim, outro filho mais novo que estava cuidando de suas ovelhas. E Samuel falou: chama ele logo, porque se ele não vir nós não vamos comer. E quando Davi se aproximou do profeta Samuel, ele teve que derramar aquele azeite sobre a cabeça de Davi, porque ele era o escolhido de Deus. Davi venceu várias batalhas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve o seu erro. Deixou-se levar pelo seu poderio, ao qual Deus tinha destinado para ele, e desejou a mulher de um dos homens mais fiéis ao seu exército. E ele dorme com esta mulher, chamada Batseba. E ele peca contra Deus. Deus faz o profeta Natan ir até a sua casa e falar do assunto, e ele teve que se humilhar perante o nome do Senhor Deus. E Deus o restaurou, Deus o perdoou. Muitas vezes estamos com Deus, estamos na presença de Deus, estamos segundo a vontade de Deus, mas em um certo ponto da nossa vida achamos que estamos por cima, achamos que estamos fazendo o melhor porque somos alguém, mas nós não olhamos muitas vezes porque é Deus que faz. Porque a palavra dele diz que não são pelas nossas obras, mas foi o seu amor, a sua graça incondicional que nos faz viver, que nos deu salvação. E nós muitas vezes trocamos Deus pelo mundo, trocamos os prazeres de Deus pelos prazeres do mundo. Fazemos como Esaú fez com Jacó, trocou o seu poder de filho mais velho por um prato de sopa, o qual Jacó estava fazendo. Trocou os benefícios de ser um filho mais velho por um prato de sopa. E quantas vezes estamos trocando as delícias de Deus pelas porcarias do mundo? Quantas vezes estamos trocando todos os benefícios de Deus pelas coisas más que o mundo nos oferece? Que Satanás, ele é sagaz, ele é uma pessoa que consegue muitas vezes tentar desvirtuar o nosso coração, nos oferecermos o que a nossa carne deseja, o que o nosso prazer carnal deseja. Mas nós temos que saber o que devemos alimentar. Vamos alimentar o nosso espírito, vamos escolher Deus. E por último eu quero falar sobre uma pessoa extraordinária. Uma pessoa que me amou primeiro, que me escolheu desde o ventre da minha mãe. Nosso Senhor Jesus. Ele escolheu morrer por mim e por você. Ele escolheu se entregar. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Todas as nossas doenças Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Sofreu algo que nenhum homem poderia suportar. Fez algo que muitas vezes nós não faríamos por alguém. Ele fez por nós. Mesmo ainda não conhecendo Ele, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. E nesse estudo, nesta noite que nós estamos gravando esse vídeo, eu quero fazer um convite a você: escolha Deus. Escolha o Senhor Jesus sobre a sua vida. Não escolha os prazeres deste mundo. Não escolha as coisas que este mundo te oferece. O que esse mundo te oferece são alegrias passageiras. Nós passamos agora um período de carnaval onde muitas pessoas estão bebendo. Algumas estão se prostituindo. Estão entregando os seus prazeres na mão do mundo. Eu quero dizer para você que essa alegria acaba hoje, se for a alegria do carnaval.
Acabou o feriado hoje. Acabou o dia hoje. Mas o nosso Senhor Jesus, a sua palavra se renova todos os dias. Pode o choro durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O seu amor é incondicional. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para aquele que crê, viva e viva com Ele, mas aquele que não crê não terá escapatória. Escolha o Senhor Deus sobre a sua vida nesta noite. Ou nesse dia, porque muitas vezes você não vai conseguir ver esse vídeo agora à noite. Mas eu quero que você reflita, escolha Deus sobre a sua vida. Muitos homens de Deus escolheram a palavra de Deus, escolheram servir a Deus por um propósito, para que você conhecesse a palavra. E nós hoje temos liberdade plena de ler a palavra, de nós ajoelharmos agora e falarmos com Deus, e Deus irá ouvir a nossa oração, porque o nosso Senhor Jesus é o intercessor das nossas orações, dos nossos pedidos. Ele morreu por nós para sermos salvos e livres no seu nome. Muitas vezes existem jovens que estão ouvindo esta palavra que nós estamos falando nesta noite. Estão presos a bebidas, a drogas, ao sexo, à prostituição. E não conseguem se livrar. E ainda dizem que isso é alegria. Mas uma alegria que traz a prisão não é alegria. É uma tristeza que traz alguns malefícios sobre a sua vida. E muitos jovens pensam em se matar e tirar a sua vida, porque não conseguem se libertar deste mal que é a prisão. O inimigo tem plantado sobre os corações dos jovens nos últimos anos que tudo é legal, tudo é bom, tudo é prazeroso. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas são lícitas para nós, mas nem todas nos convém deliciarmos delas. Mas o que eu posso dizer é que você pode se derramar na presença de Deus. Que você pode se entregar na presença de Deus a partir de hoje. E Ele te fará viver uma vida nova. Aquilo que te aprisiona em sentimentos maus, Deus irá curar o seu coração. Deus irá transformar a sua vida hoje. Eu tenho certeza. Porque Deus, Ele transforma corações, Ele transforma vidas. Não há inferno que prevaleça sobre Ele. Não há nada que venha afastar o amor de Deus da nossa vida. Uma vez plantado isso em nós, vive dentro de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você se sente fraco, muitas vezes você pega um copo de cerveja para tomar, para esquecer os seus problemas. Você pega o seu carro e vai numa casa noturna para querer esquecer os seus problemas. Mas no outro dia estão a eles de novo. Mas o Senhor Deus, Ele diz que Ele é a nossa força, o nosso socorro bem presente no momento da nossa angústia. Ele que nos traz a paz verdadeira que o mundo tanto procura, está em Deus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa sorte, Ele é o nosso renovo. Ele é aquele que faz com que possamos viver todos os dias felizes. Ainda que as lutas venham, ainda que todas as tristezas venham, não vamos dizer que quando você aceita Jesus acaba tudo, não. As lutas vêm, as tristezas vêm. Mas quando nós temos o nosso coração firmado no Senhor Jesus, Ele é a nossa sorte, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso renovo. Não precisamos de algo, de algum amuleto, alguma coisa para que tenhamos a nossa alegria. Mas Ele nos completa perfeitamente. O vazio que está no seu coração, Ele quem completa. E nesta noite eu falo para você, faça uma escolha. Jesus escolheu viver por você. Ele escolheu se entregar por você para que você tenha a esperança. E Ele é esse Deus. Ele está aqui, Ele está nesse vídeo, Ele está aqui conosco, Ele está na sua casa agora. Está onde você estiver, no seu lar, no seu trabalho. Ele está dentro do seu veículo, dentro desse ambiente que você está. Ele está com você agora. Peça a Ele. Peça salvação a Ele, Ele vai te salvar. Ele é um Deus poderoso. Você tem valor. O inimigo fala que você não tem valor, que você é uma pessoa perdedora, que você
tem que se matar, que você tem que tirar a sua vida. Mas Jesus, Ele é vida e vida com abundância. Ele diz que você tem um valor especial para Ele. Ele se entregou verdadeiramente para que você tenha vida e vida com abundância. Ele é um Deus poderoso. Ele é maravilhoso. Escolha Deus sobre a sua vida. Amém? Que esta palavra venha entrar dentro do seu coração. Que Deus possa habitar todos os dias da sua vida dentro do seu coração.